Fala galera, como que vocês estão? Como que vocês se encontram? Seja bem-vindo a mais um Hebrew Podcast. Compartilha com os irmãos aí, compartilha com a galera, compartilha com o grupo da sua igreja. Hoje a gente tá com um quadro novo. A gente recebeu no episódio passado o Cláudio Chai, né? Cláudio é o nome dele, Chai é o apelido, é isso? Isso aí. E o Claudião, a gente iniciou, a gente falou um pouco da conversão dele, entramos em vários assuntos, mas hoje a gente vai focar num tema. Então a gente até deu o nome desse podcast de hoje, que é Destrinchando Avivamento. Vamos falar de avivamento, o que é avivamento, o que não é avivamento. Definição, e o Cláudio, ele é um cara que tem colocado o coração para pesquisar isso, para estudar sobre isso. Tem uma página no Instagram que chama Avivamento e Curas, que você pode seguir lá também, a gente vai deixar aqui embaixo para você poder seguir. Você vai aprender mais as histórias dos avivamentos, vai ser edificado. E vamos embora, vamos destrinchar então o avivamento. Claudião, seja bem-vindo de novo. Obrigado. Né? Seja bem-vindo de muito novo. Muito obrigado, muito bom estar aqui. Pô, que legal, que honra. Espero que o Senhor ele clareie mais esse assunto para nós. Amém. Vai ser muito bom estar aqui com vocês. Glória a Deus. Show de bola. Acho que a gente podia recapitular assim, ó. O que é a definição de avivamento? O que é avivamento? Acho que a gente podia começar com isso aí, só pra gente dar aquela Sim, a introdução. Sim. Pincelada, né? Na semana passada, né, no outro episódio, nós falamos bem pouco, né, mas para recapitular, a palavra avivamento, ela foi perdendo o sentido. Ela precisa ser ressignificada no contexto da igreja evangélica, né? Então, eu comentei no outro episódio que é muito comum, tem algumas igrejas, né, que fazem quinta-feira, o culto de avivamento, né? 4 quinta-feiras de avivamento, ou o retiro de avivamento, a reunião de avivamento, e até dão aquela chamada, né? Venha para o culto de avivamento. Venha ser avivado. Você vai receber uma... Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então essa palavra, ela perdeu o verdadeiro peso que tinha, né? Então, um dos meus objetivos, né, com a página, não só com a página, mas eu dou aula sobre a história dos avivamentos. É um assunto que está muito latente para mim. Eu sinto que é um encargo que Deus me deu. Eu fui muito encorajado e até discipulado pelo Ângelo, né? O Ângelo Basso, o próprio Michel Duque Estrada, foram homens que, são amigos meus, que me introduziram assim nesse assunto, que era um assunto que eu já amava, né? Então eu sinto hoje Deus ele me dando graça para falar sobre isso, né, para a igreja, né? Então essa palavra avivamento, né, ela precisa ser ressignificada, e para ser ressignificada nós precisamos olhar para a história da igreja, né? Quem viveu o avivamento, quem vivenciou um avivamento, né? Algumas definições aqui, eu vou querer ler de novo, né? Mas uma definição que nós acabamos lendo semana passada, que é a do Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards, ele participou do primeiro grande despertamento, né, do século XVII. O Jonathan Edwards, ele era um pastor congregacional, é isso? Cara, foi um dos últimos puritanos, assim, vamos dizer. Mas ele era pastor. Ele era pastor leigo e fala, quem que é esse Edwards? Jonathan Edwards. Ele era pastor local. Mas ele foi considerado na história da igreja como um dos maiores teólogos, assim, dos últimos puritanos, né? Sim. Então, ele não só é um grande teólogo, mas ele desenvolveu uma teologia das afeições religiosas. Não sei se você já ouvi falar sobre isso, né? Tanto que o Jonathan Edwards, ele pastoreou um avivamento, né? Como vocês falam? Você não é o primeiro a falar isso. Já ouvi o Ângelo, assinava Mascalim, o Ângelo falava sobre isso, da necessidade de pastorear o avivamento. Já vi o Vitor falando em algum momento sobre o avivamento, ele precisa ser pastoreado, que senão acaba caindo em escândalos, etc, isso, etc. Isso. O que é isso aí? De pastorear o avivamento? Cara, pastorear... O Jonathan Edwards pastoreou o avivamento. Isso. O que é isso? Cara, pastorear
é você cuidar como eu costumo usar a terminologia como um guardião da presença de Deus, né? Um guardião da presença de Deus, um facilitador da presença de Deus, um amigo de Deus ali, que vai ajudar a igreja a não Cair nos excessos? Não cair nos excessos. Porque é muito comum, você já deve ter visto isso numa reunião de oração. O André também já deve ter visto isso. Tá numa reunião de oração. Aí a presença de Deus começa a aumentar. É perceptível a todos, né? A presença de Deus começa a crescer no lugar. E aí, de repente, algumas pessoas começam a orar uns pelos outros e já começa a ir para uma outra direção pela empolgação de sentir a presença de Deus. Então, é muito comum a presença quando Deus começa a se manifestar. Nem estou falando de avivamento, tá? Eu estou falando de um culto que Deus começa a se aproximar. Porque Deus, quando ele se aproxima, né? Ele é o amor. Então, cheguei no lugar, as pessoas começam a se sentir amadas. A presença começa a se tornar mais tangível. Então é muito comum perder o controle, se tornar perde uma ordem, vamos dizer, né? Tanto que em Azusa tinha uma mulher, se eu não me engano, chamava Mãe Jones, né? Jones? O apelido dela. Ela era uma guardiã daquele momento ali, porque eles não tinham uma liturgia em Azusa, né? Eles estavam esperando em Deus e até a forma de ele sentar era meio que um retângulo, né? Eles sentavam para um ficar diferente pro outro. Tinha o púlpito ali, que era com as caixas de madeira, né? Tem as histórias que o William Seymour botava a cabeça dentro da caixa e tal, mas tinha aquela espera pelo Espírito Santo. Estamos aqui esperando por Deus. Deus tá aqui, estamos esperando em Deus. E em Azusa tinha algumas pessoas que queriam aparecer. Até em Azusa tinha gente que queria aparecer. Tem relatos históricos que teve um cara que levantou e começou a pregar, querendo aparecer. Porque avivamento, ele atrai pessoas esotéricas, atrai fanáticos, atrai místicos, atrai maluco. Avivamento atrai gente esquisita. Então precisa. Cara, eu já tive em conferência em Campinas, nossa, do Movimento Convergência, assim. Tinha uma pessoa, cara, que no louvor tava fazendo tipo um roda punk, batendo nas pessoas. E meu amigo. Não, real. A presença de Deus tava lá, a galera adorando Jesus. E o cara lá, tipo, dando soco nos outros. Aí teve o Wesley, meu amigo Wesley lá de Montemor. O Esdras. Chegou nele. O Wesley é muito zeloso. Assim. O Wesley é outro amigo que me discipulou nesse processo de ser zeloso pela presença, né? O Wesley chegou no cara, olhou pra ele, falou assim: para de fazer isso agora. Tipo assim, pum, botou ordem, entendeu? O cara parou na hora. Então, quando a gente fala pastorear a presença de Deus no sentido de avivamento, nós estamos falando de um cuidado, ok? Para não perder o que Deus está fazendo no sentido de o homem se tornar o foco, né? E Azusa, essa mulher, essa Mãe Jones, esse cara levantou, começou a pregar sem... não era a direção de Deus. Ela que pastoreava o avivamento. Ela era uma das guardiãs ali. Ela levantou e apontou o dedo pro cara. Para de falar. O Espírito Santo não tá ungindo você para falar agora. Na hora que ela falou isso, o cara começou a chorar e caiu em arrependimento. Ele tava querendo se aparecer. Então, nós já experimentamos alguns momentos de presença de Deus onde tem pessoas que começam a querer atrair por causa da carência para si mesmo a atenção. E isso pode distrair daquilo que realmente Deus está querendo fazer. Então, quando a gente fala pastorear, é ser um pai que vai, um amigo de Deus, né? Mas um pai também da congregação que vai ajudar, que vai obedecer o Espírito Santo vai ir na direção do Espírito Santo. Então, mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas a maior habilidade em avivamento não é liderar o avivamento. Não é liderar, mas é seguir. Seguir quem? O Espírito Santo.
Então, quando Deus está se movendo, a maior habilidade não é eu Fazer vou alguma coisa. liderar. Não, é Espírito Santo, o que você está fazendo e como que eu faço para não te atrapalhar? Entendeu? Porque você é pastor, você não sei se está no ministério, André, mas a sua responsabilidade é de cooperar com o Senhor, de cooperador, né? Ser um cooperador naquilo que Deus está fazendo. E como que o Jonathan Edwards fez isso? Porque assim, ó, beleza, lá na igreja local que eu tô, eu posso aprender e tal, e pastorear, zelar pela presença, não ajudar a não atrapalhar o que ele vai fazer. Joia? Sim. Mas como que o Jonathan Edwards fez isso? Tipo, ou ele fez isso só na igreja local dele? Ele fez Cara, uma nação toda ali, né? Cara, na verdade ele escreveu livros, né? Sobre isso, né? O pessoal comprava os livros mesmo? Não, isso se tornou não só para eles no local ali, mas para nós hoje. Assim. Tanto que um dos argumentos dele, né, tinha muito a ver com as afeições religiosas. Então, o que ele queria dizer com isso? Durante o avivamento ali, o primeiro grande despertamento, teve pessoas que estavam tendo manifestações físicas. O que são essas manifestações físicas? Chorar, gritar, uivar, cair no chão com tremores e convulsões, riso, pessoas rindo. É verdade que a esposa dele também tinha umas paradas assim? A esposa dele teve várias experiências. E que ela foi transformada mesmo, porque eu não sei se você... você pode me corrigir, tá? Porque eu posso estar falando besteira. Eu fiz uma postagem esses dias sobre a esposa dele. Você fez uma postagem sobre a esposa dele, né? E assim, ó, diz que ele falava que a gente não pode julgar as manifestações só. Isso. A gente tem que julgar o que vem depois. Se a pessoa se converteu, os frutos, se a pessoa teve um caráter transformado. Porque assim, o avivamento, a gente precisa observar o fruto. O fruto. O cara caiu no chão tremendo lá. Pode ser Deus, pode não ser Deus, pode ser o diabo. Mas o que aconteceu na vida dele depois disso? Entende? Pode ser a carnalidade dele porque existe, por exemplo, Pedro. Pedro tá lá, antes de pregar para Cornélio, né? E ele tá orando lá, e de repente ele teve um êxtase. Ele teve foi uma manifestação involuntária. Pedro não gerou aquela manifestação ali. Pedro não só Pedro, mas tem outros relatos. Por exemplo, Paulo está lá, indo na direção, perseguindo a igreja, e de repente a luz brilhou. Fala que uma luz brilhou e ele ouviu uma voz, que é a voz de Jesus. Foi involuntário, fala que ele caiu. Não fala, alguns até brincam, né? Caiu do cavalo, né? O texto não fala que tem cavalo, não. Mas o ponto é que ele caiu. Foi involuntário. João, quando está na ilha de Patmos, quando ele vê ali Jesus, né? Jesus. Caiu como morto. Ele caiu como morto. Será que ele caiu como morto porque ele quis ou foi involuntário? Então a Bíblia, ela não tem uma teologia das manifestações emocionais e físicas, mas existem manifestações que são involuntárias. Essas manifestações, não é que Deus quer nos derrubar para nos matar. Mas para pensar no Sinai. Deus desceu no Sinai, o que aconteceu? Pegou fogo. Uma montanha tremeu. Se uma montanha tremeu, por que o meu corpo não pode tremer? A nossa estrutura, que é tão frágil. Então o ponto é que existem manifestações que são reações a um encontro com Deus. Pela grandiosidade de Deus. Pelo poder de quem Deus é. Existem as manifestações que são de origem demoníaca, que aí precisa ter discernimento de espírito. Eu vivenciei isso há um tempo atrás. Deus meio que me humilhou, assim, né? Porque eu sempre... Baixou a bola. Me abaixou a bola, assim, que eu tava num... a gente luta, quem tá no ministério sabe, a gente às vezes começa a estudar, a gente começa a pensar, sei mais, tá... A soberba, né? E Deus ama cortar, né? Nos podar. Sim. Ele tá ali trabalhando em nós, né?
Eu estava um dia ministrando numa igreja, aí eu orei para uma pessoa, aí ela caiu no chão rindo. Até aquele certo momento ali, ela estava consciente. E eu fui orando por outras pessoas. E algumas têm manifestações, caiu no chão, chorando e tal. O Espírito Santo tocando algumas pessoas. Mas teve um momento que eu ouvi um obreiro expulsando o demônio dela. Aí eu falei, cara, eu acho que esse obreiro está sem discernimento. Eu vou lá falar com ele. Porque eu orei pela pessoa, porque estava consciente e tal, perguntei para ela. Porque antes de orar, eu costumo... Eu sou mais da linha do John Wimber, assim. Eu vou orar, eu faço tipo uma entrevista, assim. Tudo bem, meu nome é tal, posso orar por você? Você precisa de algum tipo de oração? Eu explico, ó, eu vou orar por você, talvez Deus vai te tocar e talvez você vai sentir alguma coisa. E aí eu fiz isso com a pessoa, né? Tudo bem e tal. Comecei a orar, ela falou, tô sentindo muita alegria. Tô sentindo o meu corpo esquentar, tô sentindo alegria e tal. Provavelmente não era o demônio. Né? Até então não. Só que aí o que acontece? Quando eu saio e vou lá para outros lugares, um obreiro estava orando, expulsando o demônio dessa pessoa. E eu voltei para conversar com ele. Falei, cara, eu acho que não é demônio. Mas no fim ali, ela tava possessa. Então, naquele momento ali... Você foi falar com o obreiro, você viu que tava. Aí eu falei com o obreiro, eu acho que não tá. E ficou naquele dilema ali. Aí ele, não, tá sim. Aí no fim... Tava. Aí eu olhei e falei, cara, tá endemoniado. Então o que eu acho que aconteceu ali? Ela foi tocada pela presença de Deus, Deus trouxe para fora, manifestou o demônio, a luz da presença de Deus, que é o que Jesus fazia, né? Jesus entrava em alguns lugares, começava... os demônios começavam a ser expostos, né? Porque o demônio ele anda nas trevas, né? Ele tá no oculto, né? E ele é exposto, né? Ele aparece, né? Quando tem a presença de Deus chega, ele aparece, né? Então nesse caso aí dessa pessoa, eu não tive discernimento, e até o obreiro lá falou assim, eu achei muito, muito legal isso, né? Ele falou, cara, a uns Deus dá unção, a outros Deus dá discernimento. E ele é bem do movimento pentecostal, assim, ele falou, irmão, o diabo é sujo, né? Bem assim, né? Eu falei, cara, muito bom trabalhar em equipe, né? Eu percebi isso, né? Legal isso aí, né, meu? Então, assim, não foi tão legal pra você, né? Assim, foi muito bom pra mim. Foi legal, mas assim... Eu gostei porque... Eu falo isso com alegria, porque... Na real, é a igreja, né? Legal, mas assim, eu falo que é legal pelo sentido de, tipo... Pô, como que Deus não colocou tudo no Cláudio? Isso. Então, Deus não colocou tudo no Cláudio. A gente viu claramente que o Cláudio orou e o Cláudio achou que não era. Aí depois o Cláudio falou, então, é sim. Isso, e foi bom pra mim no sentido de baixar minha bola, entendeu? Isso eu achei, tanto que eu dou esse testemunho quando tô dando aula, eu sempre falo, e eu sempre trago essa entonação. Aí todo mundo fala, nossa, porque antes de contar que a pessoa estava endemoniada, eu falo, orei. Aí você não acredita o que aconteceu. O cara foi lá expulsar o demônio da menina. A menina tava lá rindo. E todo mundo, nossa, sem discernimento e tal. Mas no fim o cara tava com discernimento e eu não tive discernimento na hora. Porque a pessoa que tá assistindo a aula vem com você, né? Vem comigo. Vai contar. Aí eu falo, então, eu errei e tal. Então é muito bom. Legal. Deus trabalhar, né? Nos quebrantar. Sim. E nos podar. Isso é muito bom. Pra aprender, né? E eu particularmente, eu amo o movimento pentecostal, assim. Eu não sou da linha... pentecostal clássico? Eu não sou da linha tanto soteriológica, né, e também a questão da escatologia, mas eu amo muito o movimento pentecostal e eu vejo que Deus, Jesus é o dono da igreja, né? Sim. Então eu vejo uma reforma assim, se levantando dentro das Assembleias de Deus. Não sei se vocês conhecem, mas tem o Thierry, que é um teólogo da Assembleia de Deus. Teólogo pentecostal. Pentecostal. É um irmão precioso. Você conhece ele? Ele já foi no Jesus Cop, esse cara aí. O Thierry. Tem outros irmãos, até aquele próprio Eliseu lá, o Rodrigo. Eliseu Rodrigues é bravo, mano. Que você vê que eles não estão mais pregando. Por muito tempo a Assembleia de Deus ela estava pregando no modo prosperidade, né?
não a teologia da prosperidade, mas a pregação Triunfalismo, do né? triunfalismo. Tipo né? assim, pegava o texto bíblico. Não era só a fazia exposição alegoria. do texto. O texto tá falando isso aqui. Tipo assim, é uma Tendenciosa, uma palavra- exposição do texto, mas levanta a mão que eu vou profetizar. E Deus vai te dar a vitória. É sempre uma aplicação para o homem, entende? Não aquela... Glória de Deus, o né? Pra glória de Deus. O cristocêntrico, entende? Sim. É uma exposição com uma aplicação antropológica, assim, no sentido O homem no do centro. homem no centro. É, Mas eu vejo a isso. história de Davi. Eu vejo Deus trazendo e levantando homens no movimento pentecostal centrados na palavra, sabe? Então, por isso que eu Tem vários, mano. até uma pessoa, se você estiver assistindo aí, ela me perguntou, porque eu me posicionei que eu era pré-milenista histórico em relação à escatologia. Eu vi, você postou. E ela perguntou o que você pensa sobre os irmãos pentecostais e tal. Eu falei, cara, são meus irmãos. Mas você sabe que seria melhor se fosse assim, né? Do jeito que os pentecostais acham. Eu me falo como porque pentecostal. tem muita gente arrogante, cara. Tipo assim, eu já vi isso é verdade, tem gente que humilha. calvinista, cessacionista, que tá falando que o movimento pentecostal é uma seita. Tem cara Não, na isso é internet errado. aí fazendo isso. Falando que o movimento, as Assembleias de Deus é uma seita. Então é um nível muito grande de ignorância bíblica e de soberba, né? Então o trabalho que a Assembleia de Deus faz nos bairros cara, é incrível. Você vai Sim. numa periferia, Qualquer periferia. cara, você não vai ver uma church numa periferia. O church Uma church. uma parede de preta. É. Mas você vai ver um pastorzinho, homem de Deus que acorda cedo E para orar, que vai no assembleia- monte, que tem o assembleia- joelho calejado, que tá lá ganhando almas para Jesus. Olha, eu falo isso, eu sinto a graça de Deus, assim. Pregando o evangelho no bairro, Então, salvando isso que eu ia falar, pessoas, eles batizando. ainda continuam ainda fazendo evangelismo de domingo na rua, cara. Coisa que Isso. poucas igrejas Então, fazem. assim, eu amo o movimento pentecostal, são os irmãos em Cristo. Você sabia que... não sei se eu ouvi lá na sua página ou vi em outro lugar, mas... Não, eu vi em outro lugar. Mas você deve ter falado isso já também, porque... Que a cada 10 pessoas do século XX, 8 tem uma ligação... 8 cristãos. Cada 10 cristãos, 8 tem uma ligação direta ou indireta com o movimento de Azusa? É porque, assim, a explosão do movimento missionário depois de Azusa foi absurda. Né? Então, você vai estudar, tem aquele livro, A Igreja do Século... O Século do Espírito Santo. Aquele livro ali, ele vai falar... O livro chama O Século do Espírito Santo? É um livro do Vincent Sino, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome dele. Mas ele vai falar desde a virada do século e como que o movimento carismático, não só o movimento pentecostal, mas carismático, teve um crescimento de igreja, um avanço no cumprimento da grande comissão de forma extraordinária. Então, é inegável o quanto que Deus ele usa, né, essas igrejas para ganhar, para pregar o evangelho, para plantar a igreja, né? Então, mano, assim, eu percebo assim, ó, que tem muita gente ali no meu bairro mesmo. Eu sou pastor da quadrangular do Parque Piracicaba. Você já me falou isso uma vez, mas isso é verdade. Tem gente que jamais vai numa church. Tipo, não se sente não bem. vai se sentir bem, não mano. se sente bem. Eu já tive essa experiência. De levar uma pessoa de uma periferia, assim, ela tem uns traumas já de inferioridade. Sim. Então, se ela entrar num lugar onde as pessoas estão bem arrumadas, ela já se sente inferior. Então, não porque ela é inferior, né? Mas é porque não é tipo julgo desigual, no sentido de não é a tribo dela. Entendi. No sentido, nesse sentido. Não que a igreja não ame ela, não que a igreja não queira, mas ela não consegue. Mas numa igreja mais simples, e aí as pessoas batem, tem que usar terno e tal. Cara, o cara da periferia, é um prazer para ele botar um isso é verdade. terno no domingo, sabe? Sim.
não é Ele vai religiosidade. bonito. Ele vai, ele cara, é pra Deus, eu vou botar o meu melhor. Cara, isso não é tradição. Isso aí é religiosidade. Cara, eu amo. Vai depender do intuito do cara também, né? Existe isso. Você ia excesso, né? de terno? Cara, eu vou até hoje. Hoje eu não uso mais terno, né? Só uso gravata e camisa. Normal. Você ficou moderninho. Você ficou moderninho, né? Mas o ponto que eu levantei aqui é como que Jesus ele é o dono da igreja. E como que ele está trabalhando nas igrejas históricas. Você vê na presbiteriana mesmo, em Pinheiros, né? O Hernandes Dias, Lopes. Ariovaldo Ramos, Hernandes Dias Lopes. Você vê como que eles estão buscando um avivamento. Sim. E eles estão envolvidos na unidade da igreja. Vai pastor Batista pregar lá e tem todo um... Você vê Deus trabalhando assim, né? Tem reformado que é muito chato, que é sensacionista, que fala que arminiano e movimento pentecostal é heresia, é seita e tal, que eu não tenho nem um pouco de paciência para isso. Mas Deus tá fazendo algo na igreja. Deus, ele não perdeu o controle, né? Só fazendo uma paradinha rápida, para você que tá assistindo aí a live e você fala assim, o Claudio falou umas palavras que eu não entendi. Por exemplo, sensacionista. O que é sensacionista? Tá, que acredita... Sensacionista, esse termo, né? Ele nasceu pós-reforma ali, né? O que estava acontecendo, né? Teve a reforma protestante, Lutero, as teses, né? E até tem relatos de Lutero orando por pessoas e pessoas sendo curadas. Tem relatos de história, você vê profecias, né? Mas por que entrou essa teologia sensacionista na história da igreja? Foi porque a igreja católica, na época, ela começou a afirmar a sua autoridade por causa dos dons espirituais, por conta dos sinais miraculosos. Então, Lutero e outros reformadores, eles começaram a negar os dons para refutar a igreja católica. Como argumento. Então ele fala, os dons cessaram na morte do último apóstolo, do último apóstolo, né? De onde que eles tiraram essa heresia daí? Cara, tem vários versículos. Porque o John MacArthur, ele é sensacionista, né? Isso. Ele fala que foi para fechar o cano. Porque aí tem vários argumentos, né? Eles vão afirmar que basicamente os sinais miraculosos tinham um único propósito, que era afirmar a pregação do evangelho. Então, a testemunhar do evangelho. Então, depois da formação do cânon, né, não precisa mais de sinais miraculosos. Eles creem em alguns dons, né? Eles creem... entra em contradição já. Eles creem nos dons do ensino. Eles creem que Deus cura hoje, mas esporadicamente. Ele não cura por meio do dom. Ele cura por meio da soberania de Deus. Então, nós como igreja, nós podemos orar por cura. Mas não é o dom, não tem ninguém que tenha esse dom. Que é sensacionista. Que é um grande erro, porque quando se fala de dons, Paulo lá, primeiro que Paulo ele não está afirmando que as pessoas têm o dom de curar. Então, existem dons que são ocasionais e dons permanentes, ok? Por exemplo, o dom de ensino. Ele é permanente, mas ainda assim ele é um dom. O que é um dom? É um carisma. É uma obra da graça de Deus. Ela é originada a natureza do dom é a graça. É algo que Deus dá com o propósito do serviço à igreja. Entende? Então, você não vai ver alguém que possui o dom de curar e vai curar todo mundo. Isso não é bíblico. Paulo não curava todo mundo. Paulo fala, Timóteo, toma um vinho para o seu estômago. Então os dons de curar é para a igreja de forma coletiva. Os dons de curar. Tanto que é dons de... Parece um cara de vez em nunca aí, o cara parece que ele ora e cura bastante gente. Bastante gente. Não todo mundo. Mas, entendi. Entendeu? Mas assim... E dons de curar, eles são ocasionais. Luciano Subirá, ele fala, estranho isso aí, mas eu tô com essa dúvida agora que você entrou nesse assunto. Que ele tem
assim, a maioria das curas dele é muito relacionada à coluna, à perna, joelho mais curto. Isso. Algumas curas ele não... É porque o texto ali tá falando dons de curar no plural. Não tá falando dom de curar, é dons. Então tem diversas Formas de curas curar. que são dadas pelo Espírito a cada um. O texto vai falar, 1 Coríntios 12, fala que a cada um é dada a manifestação do Espírito. Então a cada um, talvez o Espírito Santo, ele vai dar... Eu já vi isso muito, o próprio Ray Clark, que foi um dos pais do Avivamento de Toronto. Sim. Você vê que ele tem uma graça para pessoas que têm metais no corpo ser curado. Nem todos os que têm metais no corpo são curados. Mas existe um favor, uma manifestação do Espírito para esse metais tipo de no cura. corpo é pino, essas coisas? Prótese, pino, parafuso. De sumir o parafuso, de voltar ao movimento. O cara tá com parafuso aqui e não consegue fazer esse movimento. Eu já fui em conferências que ele tava e pessoas sendo curadas, assim, nesse sentido. Mas ele mesmo afirma que nem todos vão ser curados. E o porquê que Deus não cura todos? Nós não sabemos. É vontade dele, um né? mistério. Deus é soberano. Então, Soberania tá de Deus. dentro da esfera da soberania de Deus. Mas afirmar, né? Usar aquele texto, 1 Coríntios, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, Desaparecerá. e falar que isso é o cânon, cara, é um exagero e é forçar o texto. Não Forçar o texto, claramente tá tá falando de Jesus, da da volta volta de dele. Jesus, né? Mas vamos voltar Vamos voltar, porque vamos lá. a pergunta inicial, eu fiz só pra gente fazer essa parada aí. Então, cessacionista é aquele que não acredita que na continuidade dos dons. Isso, que depois os dos dons apóstolos cessaram morreram. após a formação do cano e da morte do último. Show de bola. Dos E a apóstolos. pergunta foi como Jonathan Edwards pastoreava o avivamento. Você falou que foi escrevendo livros, né? Ele teve uma influência nacional muito grande lá nos Estados Unidos. Isso, Que não era Estados Unidos ainda, né? Era a América colonial, né? colonial. Show de bola. Eu queria fazer uma pergunta. O que credencia alguém para pastorear avivamento? Cara, primeiro que Deus envia avivamento para igrejas locais, né? Então, se Deus é soberano, né? Então, a gente está orando por avivamento faz muitos anos já. Então, até a gente brinca assim, se não vai ser aqui, vai ser aonde, né? Se não vai ser nós, vai ser quem, né? Porque a gente quer estar lá, tipo, Deus, onde que você vai aparecer, né? Então eu acredito que se Deus decidir enviar avivamento na sua igreja local, Amém. você é o responsável ali por pastorear e Interessante. também não só pastorear, mas sempre que Deus envia avivamento precisa ter os anciãos, os cabeça branca. Tanto que É isso que eu ia perguntar. quando Deus manifesta a presença dele extraordinária e começa a ter frutos extraordinários numa igreja local, você como líder, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar anciãos, chamar homens maduros, homens que vão ter fundamento não só teológico, mas profetas, para ajudar nesse tempo, entende? O avivamento, então, é perigoso também? De certa forma? Cara, eu não creio que seja perigoso porque Deus quer fazer o mal. Eu não creio nisso. Mas avivamento é para o benefício comum da igreja. Então, você vai ver avivamento, por exemplo, de Toronto, não foi só a igreja local ali que foi beneficiada. Foi os doentes da cidade, foi jovens e adolescentes foram salvos da cidade, líderes de diversas igrejas na Europa, dos próprios Estados Unidos, até do Brasil. Tem o Paulo Mazzoni, que é um irmão, acho que de Minas Gerais, Sim. não sei se você conhece. Sim. Ele era presbiteriano e ele foi meio que obrigado para Toronto. Ele não queria ir de jeito nenhum. Falaram para ele ir. Presbiteriano, Toronto. Ele era presbiteriano. Ele não queria ir para lá, ele foi meio que forçado e tal.
E ele teve uma experiência de renovação absurda, tanto que ele foi renovado, ele estava cansado no ministério. Né? Então você vê que o avivamento não é para uma igreja local apenas, é uma estação de refrigério para a igreja como um todo. Então, líderes de diversos lugares, né, foram para Toronto, foram renovados, voltaram para suas igrejas locais, tiveram uma renovação, um reavivamento, estavam cansados no ministério. Foram a esperança, né, em todas as igrejas. Isso, e os frutos disso. Tem líderes que a igreja começou a experimentar uma visitação de Deus e pessoas sendo salvas, batizadas. Dá essa impressão que cada avivamento é uma reforma. Alguma coisa muda na igreja, não muda? Sim, tem, com certeza. Tem doutrinas que são restauradas, né? A gente vê isso no século XX, né? A Azusa, por exemplo, a doutrina dos 5 ministérios, dos dons, né? Os dons. Alguns profetas fazem aquela ilustração do tabernáculo, né? Fala sobre a reforma restaurou a Páscoa. Não sei se vocês já viram sobre isso. Sim. Que é a justificação pela fé. Aí tem a bacia antes de entrar no tabernáculo, que é a bacia com água, que alguns falam sobre o movimento John Wesley da santificação. Sim. Depois entra no tabernáculo, tem o candelabro, aí falam que foi a restauração dos dons e do Espírito Santo. Do lado tem a mesa de pães, que falam que foi um movimento de comunhão, de discipulado. Na frente ali tem o altar de incenso, que alguns falam que é um movimento de oração e intercessão que estava acontecendo, né? Está acontecendo sobre toda a terra. Então sempre tem verdades e doutrinas, né? Que são de alguma forma restauradas, né? No Canadá, em 46, a chuva serôdia, alguns não reconhecem como avivamento, mas teve a doutrina da imposição de mãos. Não sei se vocês sabem, mas em Azusa não tinha muita questão de imposição de mãos para receber o Espírito Santo. Não, eles tinham uma sala superior onde eles ficavam em consagração e em jejum e buscando o Espírito Santo até receber o batismo. Né? Não tinha alguém impor nas mãos. Não tinha imposição. O Randy Clark fala muito de imposição de mãos. A doutrina que é básica, né? Sim. Então, você vê, André, essa questão das doutrinas e tudo mais, né? Esse movimento de reforma, né? Muito a gente fala de reforma e avivamento, né? Esses termos, né? Assim, historicamente, você consegue dizer pra gente assim, o que tinha em comum as igrejas que foram avivadas? Ou os movimentos, né? Assim, os países que tiveram avivamento, o que eles tinham em comum? Que eles todos faziam? tinham mudança moral? Tipo assim, ou O que acontecia, o que porque assim, aí a gente vai entrar mais no fruto, né? Do fruto de um avivamento. Não, mas não só o fruto, mas antes. Na hora que eles receberam o avivamento, o que eles tinham em comum, assim? Historicamente, o contexto que precede o avivamento é de frieza espiritual. Sempre a igreja está... Então a gente está perto. Nossa, eu estou com muita expectativa. muita expectativa. Mas não é todo mundo, né, que anda nessa frieza, né? Tem sempre os remanescentes que tá ali. Os precursores, o remanescente. Os que estão ali todo de perseverando, que nem a gente, né? Sim. Pastoreando, lidando com... Às vezes vem esse sentimento, não vem? Poxa, sozinho. Nossa, você não sente, você de vez em quando sente um desânimo, irmão? Você, o cara que busca avivamento, você fala, tipo, nossa, mano. Já tive muito, né? Acho que eu tô, acho que assim, sabe o que mudou pra mim, assim, bastante, assim, com o decorrer dos anos, entender que avivamento é obra da graça de Deus. Não depende de mim. Não tem requisito. Não depende do meu esforço. Eu acho que nós falamos isso semana passada. Se tinha um homem nessa terra que merecia, né, vivenciar um grande avivamento, um grande despertamento nos Estados Unidos, é o Leonard Ravenhill. Ele não vivenciou? Se teve um homem que
que gastou a vida orando, e não fala, eu amo, e assim, eu não quero menosprezar o Leonard Ravenhill, nem tem como, é um santo, né? Sim. É um homem santo, tá na nuvem de testemunhas lá agora. Leonardo Ravenhill foi o cara que me despertou no livro. Cara, todo mundo acho que todo tem mundo impacto foi nesse livro, afetado por ele. Mas se nós fosse pensar de forma lógica, avivamento depende de esforço humano, cara, esse cara, ele merecia, porque ele orava no mínimo 6 horas por dia. Tem a história lá do Gregório McNutt lá, que ele orou horas sobre o Gregório, assim. O cara O Michael Brown 3 horas, né, mano? o Michael Brown ia na casa do Ravenhill para orar, o Michael Brown, o David Wilkerson, o Steve Hill, que foi um dos pregadores do avivamento em Pensacola, na Assembleia de Deus, em Brownsville, né? O Ravenhill, ele não viu, assim, mas teve avivamentos que aconteceram em outros países, né? Cara, tava, por exemplo, o da Pensacola, ele tava vivo, não tava? Não, ele morreu. Ele morreu em 90. Ele morreu no dia 18 de junho de 94. Mas já não tinha tido de Toronto? Ah, mas não foi na América, né? Ah, entendi. Entendeu? Legal. Foi no Canadá, né? Mas ele não... tanto que no fim da vida... E assim, Toronto é muito controverso, né? Tem alguns reconheceram, outros não. Então tem muita controvérsia. Um dia a gente pode entrar mais nesse assunto de Esse assunto, controvérsias. Depois a gente consegue dar uma passadinha nos avivamentos, assim, dar uma degustadinha, só falar um pouquinho de cada? Ou é difícil? Agora você fala? Não. Até o final. Não, depois. Ah, sim, a gente pode falar um pouquinho. Mas assim, eu acho que dá pra... Vamos voltar. Volta. Mas ele já respondeu o que credencia a gente para o avivamento, ou pastorear o avivamento. É necessário ter um pastoreio do avivamento. Isso, lá na sua pergunta. Amigos de Deus que estão preservando a presença, que estão isso aí, atentos, vigiando e orando por ali. exemplo, o avivamento em Pensacola, em 95. John Kilpatrick, né, da Assembleia de Deus. É muito legal, né, porque... Por que eu falo sobre a graça de Deus? O John Kilpatrick, ele estava numa exaustão ministerial. Ele estava tipo um burnout. Ele estava prestes a desistir do ministério. E o sentimento que ele tinha era de fugir. Ele não queria nem estar nos cultos, né? Ele estava exausto. Ele sofreu perseguição na igreja, pessoas de muitos anos na igreja local. Teve grandes decepções. A mãe dele faleceu. Foram várias tragédias assim que aconteceram na vida dele, que foram antes de acontecer o avivamento. Então ele não estava... Claro que ele fez todo um movimento de oração, né? Não sei se vocês sabem, mas em Pensacola ele antes de começar o avivamento, a esposa dele e alguns obreiros foram para a Argentina, que estava tendo o avivamento em 93. Só que ele passou mal no meio da viagem, ele teve um problema no coração, não vou saber exatamente o que ele passou, e ele não conseguiu, no meio da viagem ele teve que voltar. E a esposa dele e os obreiros voltaram muito animados e tal. Então ele estava ele queria um avivamento, mas ele você não vê ele super, sabe? Sabe aquele pastor sempre... Tudo sempre bem e tal. Ele não estava assim. A situação dele era de... Desânimo mesmo. Desânimo. Ele mobilizou a igreja para orar, se não me engano, por 1 ano, alguma coisa assim, 2 anos. Fazendo relógio de oração, buscando avivamento. Ele se esforçou nesse sentido. Mas quando Deus enviou o avivamento, ele estava na pior fase, emocionalmente falando. Sim. Então o avivamento não depende do esforço humano. Não depende. Só que o que aconteceu em Pensacola? Quando começou o avivamento, começou por meio da pregação do Steve Hill, né? Que era um ex-drogado, que quando jovem ele teve 2 opções. Não sei se vocês conhecem a história do Steve Hill, mas o juiz falou, ou você vai preso ou você vai para uma clínica de reabilitação. Era um jovem revoltado, né? Ele, não, vou para a clínica de reabilitação. Ele foi para a clínica do David Wilkerson. Que foi pioneiro em clínica, né? Isso. Então ele começou a ser tratado ali por meio do ministério David Wilkerson.
Ele teve uma experiência de conversão, ele começou a fazer olha só como é as coisas, ele começou a fazer uma escola ministerial onde ele tinha aula sobre vida de oração com Leonard Ravenhill. Olha as influências que ele teve, David Wilkerson, Ravenhill. E depois de casado, ele foi para a Argentina para servir o ministério do Carlos Anaconda na década de 80 e poucos ali. Carlos Anaconda foi um dos... Tá vivo ainda, né? Mas ele foi um dos maiores evangelistas, assim, dessas grandes campanhas, né? Ele tem até um livro, e ele tinha aquela frase, não sei se vocês já viram, mas no fim das pregações dele, ele falava, escuta bem, Satanás. Ele sempre falava, escuta bem, Satanás! E começava a orar. Muitas pessoas caindo endemoniadas, assim, ó. E os obreiros deles ali ficavam horas e horas até a madrugada expulsando o demônio, fazendo libertação ali. Fala que nos ônibus na Argentina, nessa época, as pessoas ficavam endemoniadas e eram libertas. Então o Steve Hill, ele foi ministrado por esses caras. Ele foi ser obreiro, né, no ministério do Anaconda. Depois ele voltou para os Estados Unidos e ele foi para a igreja, viajou para Londres, para a igreja anglicana, que estava tendo uma renovação, uma visitação de Deus. A igreja anglicana de Brown, não vou lembrar o nome exato, é porque eu esqueço os nomes. Sim. Mas era em Londres ali. Tem Westminster e tinha a anglicana, né? Sim. Que teve o filho ou a filha do Bob Mumford, tiveram em Toronto, receberam uma renovação e eles foram ministrar nessa igreja anglicana e Deus começou a mover lá. O Steve Hill foi para lá. Quando ele entrou na igreja anglicana, ele viu, tipo assim, metade da igreja no chão. Uma igreja anglicana, né? Não sei se vocês conhecem o Marcondes e tal. Sim. Marcondes, você vai ver uma igreja litúrgica, né? Mas protestante, né? Ela segue algumas liturgias parecidas, assim, no sentido católico, mas ela é protestante, né? Então, igreja da Inglaterra, né? Então, tava tendo mover, o Steve Hill foi lá, foi renovado, e ele conversou com o John Kilpatrick ali, e o John chamou ele para pregar no Dia dos Pais lá em Pensacola. E ele pregou. Não vou entrar em detalhes, né? Porque a gente não tem tempo. Sim. Mas começou um avivamento em Pensacola. Real. Não sei se vocês já viram os vídeos dos batismos, assim. É incrível. Pessoas que eram homens racistas, assim, que tinham ódio. Nossa, mano. Se convertendo. Que lá, famílias inteiras com problemas com drogas. Né? Tinha pessoas que... o Steve Hill pregava tinha balde assim, ó. As pessoas vinham e jogavam heroína, assim. E a ênfase de Pensacola era o arrependimento, era a pregação do evangelho. Então você vê muita conversão. Nossa, tanto que aquele Daniel Colenda, já ouviram falar? Sim, ele é o discípulo do Renner Bonk. Ele converteu em Pensacola, tem o vídeo dele batizando lá. Então, você vê o fruto, aí é o fruto do que aconteceu. Só que aí o que acontece? Eles chamaram o Michael Brown para ajudar eles nesse problema. Michael Brown, ele é um judeu, um teólogo, ele até fez um livro para refutar o John MacArthur, né? Que ele fez aquele livro Fogo Estranho. Sim. E o Michael Brown fez o Fogo Autêntico. Né? Tem em português, eu acho que alguma editora publicou. Sim. Que é uma defesa ao continuismo e tal. Tem até um meme que fala assim, quer irritar um sensacionista? Dê esse livro pra ele. Quer irritar um cara que acredita nos dons? Então esse cara foi chamado para ajudar ali na teologia, tanto eles fizeram uma escola. Então é muito importante ter fundamentos teológicos, a pregação do evangelho. Não dá para deixar solto, né? Não dá para deixar solto. E essa foi uma das controvérsias que aconteceu em Toronto. O John Arnott chamou o movimento profético, chamou Wesley Campbell, Stacey Campbell, que profetizou sobre o Brasil, aquela profecia do Brasil, movimento de santidade contra a corrupção, que a mulher fica com a cabeça assim. Já viu uma loira? Vi, mano. Me manda esse vídeo aí. Eu mando pra você. Ela profetizou muitos anos atrás sobre o movimento de justiça. O que pode vir de bom dessa nação? Ela começa a falar Brasil, Brasil, começa a profetizar várias coisas.
Ela foi, quando começou a Toronto, ela e o marido dela, eles servem no movimento profético, eles foram chamados para ajudar. Então você vê por exemplo, começa um avivamento na sua igreja. Cara, você não vai dar conta sozinho, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar, porque imagina, em questão de 1 ano, sua igreja triplica de... Por exemplo, Toronto ficou 12 anos tendo culto todo dia. Só parava na segunda. Era todos os dias culto. Gente do mundo inteiro. A economia muda, tudo. É algo estrondoso, entendeu? Não é algo simples. Por isso que eu falo, precisamos ressignificar o que é isso. Porque não é algo simples. O avivamento das Ilhas Hébrides em 94, na Escócia, esse é um dos que eu mais amo, nas Ilhas Lewis, lá. Uma vila chamada Barbas, por meio do Dan Campbell, um evangelista. Cara, o que aconteceu ali é tipo assim, é extraordinário. As pessoas estavam dormindo, alguns estavam nos bares. Tem um relato que eles estavam, os jovens, num pub, numa festa. Deu meia-noite, um jovem dentro da igreja, depois do Dan Campbell pregar, eu tô resumindo muito, só um relato assim. Um jovem levanta e começa a orar, rasgando o coração, com aquela um clamor, assim, aquele clamor que nasce de dentro, né? Um clamor, aquele ó, né, que a gente vê, Deus. Cara, de repente começa, de repente acaba o culto, eles abrem as portas, tá vindo gente de todos os lados, assim. Sério, mano? Jovens que estavam no meio da festa, se embriagando. Um cara tava tocando na banda. Tava tocando, sentiu uma convicção de pecado. Preciso entregar minha vida a Cristo. Ó, abandonei o instrumento aqui, ó. Preciso de Jesus. Nossa, que louco, cara. Jovens saindo da festa procurando onde tem uma igreja. Fala que teve pessoas que descobriram que tinha... Eles não ouviram a oração. É que foi um... Não, foi tipo na região. A gente tá orando aqui. De repente, a gente tá nós estamos aqui numa igreja. Vamos supor, um salão de uma igreja. Tá orando aqui, de repente começa a vir gente de tudo quanto é lugar. De tudo que é lugar. Cara, eu preciso entregar minha vida para Jesus. O que eu faço? A presença de Deus desceu sobre aquele lugar. Tem relatos que os caras estavam trabalhando e ele olhou para a grama e ele ouviu uma voz: se volte para Cristo, se arrependa. Olhou para a grama. Porque a presença de Deus desceu sobre aquele lugar. Entende? Nossa. Pessoas não conseguiam dormir. Há relatos que as pessoas não conseguiam dormir. Acordaram à noite e ficavam orando. Pessoas caídas assim no chão, no meio das estradas. Convicção de pecado. Pessoas foram na delegacia. Confessar porque ouviram que tinha um cara lá que era cristão, queria ouvir o evangelho. Precisa ouvir o evangelho. Tem um cara que é crente. Não, um policial que é crente, a gente vai lá e ele vai pregar pra gente. Não acredito. Nesse nível, cara. Então o avivamento é muito... É louco. Pensacola, testemunhos na época da Playboy, aquela revista, né? As coelhinhas da Playboy foram fazer um ensaio lá. E aí elas pegaram um táxi. Na cidade de Pensacola. Isso. Pegaram um táxi ali. E o taxista era crente. Elas levam a gente no lugar mais badalado. O taxista levou na igreja. Converteram. Nossa. Tem um vídeo do Michael Brown contando essa história. Que legal, cara. Tipo... Isso é loucura, né? Pessoas entravam no estacionamento ali da igreja. É uma Assembleia de Deus, viu? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Isso foi em 95. Entravam ali, não conseguia descer do carro, ficava 1-2 horas chorando, sentindo a presença de Deus. Então é objetiva, é local, entende? Então se Deus estiver movendo em algum lugar, alguns podem falar, pra que eu vou lá? Deus está aqui também. Não tá da mesma forma que tá lá. Então tem um pastor que ele ficou relutando para ir em Pensacola no avivamento, durante o avivamento. Quando ele chegou no estacionamento, ele conta que ele ficou 2 horas chorando, sem conseguir sair do carro.
Só Na de porta? entrar no estacionamento, de tanta presença de Deus. Nossa. Meu Deus. Então, Isso em Pensacola. Se Pensacola. Você até arrepia, né? Pensacola é a Flórida, nos Estados Unidos, É né? Flórida. Legal. É Flórida. Só que hoje... Então não tem um motivo Só pra que Deus hoje escolher um tem lugar. o quê? A Assembleia de Deus lá tá com uma dívida imensa, porque teve um Por quê? racha, né? Michael Brown, a Assembleia de Deus queria impor, né? Teve vários. Mas o que há relatos, né, na história é que eles queriam impor a teologia escatológica deles sobre o ministério do Michael Brown, e ele é judeu, né, cara? Não tem como, né? Então... Ele excluiu Israel do negócio. então ele teve um racha, né? E aí o avivamento só foi só Indo por caiu. água Hoje abaixo. tem uma dívida imensa lá. Por causa desse racha. Tipo assim, passou, foi, acabou. Por isso que é importante, quando Deus enviar novamente, se for no Brasil, não espero, né, que um dia aconteça, né? Por isso que é importante ter relacionamento de aliança. Por isso que o Haroldo tá falando tanto sobre isso. A gente preparar esse odre, para a gente se preparar para esse derramar do Espírito Santo, para não ter essa corrupção que aconteceu no século XX de desvio de Política. dinheiro, porque dinheiro, porque ninguém esses homens que são muito ungidos, até ontem eu estava dando aula, eu falei isso ontem. Você não vai ver Paulo falando para Timóteo, o pré-requisito para ser presbítero, você profetizar, você curar, você fazer sinais, maravilhas. Não é pré-requisito. O que é pré-requisito para ser um presbítero numa igreja? Caráter. E apto a ensino. Ser apto a ensinar. Apto a ensinar, isso é. Então, no século XX, o que aconteceu? O próprio William Branham, né? Que foi um dos pais ali do movimento da cura. Ele caiu em muita heresia no final. Muito, tem uma seita dele hoje em dia. Tem seita Os dele, né? brahmitas, Brahmitas? eles veem ele como um profeta, como Elias. Ô, louco, mas ele fez sinal até maior do que Isso, mas qual que era o problema dele? Ele não sabia pregar, ele não era apto a ensinar, ele tinha um dom profético. Mas o que a igreja fez? Na verdade, que eu acho que isso aconteceu muito no século XX, colocar essa pessoa, por causa do dom profético, em uma posição que ela não deveria estar. Primeira coisa, o William Branham curava as pessoas, mas ele não sabia ensinar, ele não sabia pregar o evangelho. Mas ele começou a querer ser um pregador. E aí caiu em várias heresias. Mas assim, ó, o cara podia aprender a ser um pregador, né? Poderia, mas qual que era o ponto? Ele dava carteirada porque ele fazia sinais. É porque as pessoas... isso aconteceu com o Paul Cain também, que foi um grande profeta aí moderno. Por causa do dom profético do cara... Parece que ele tem mais moral que o cara que não tem tantos sinais. Porque você coloca ele, querendo ou não... Coloca. Cara, no patamar, né? E não e a Bíblia não fala. São ministérios diferentes. Então se o cara tem por exemplo, um caráter não é aprovar, porque os dons é o quê? É obra da graça, não tem a ver com caráter. A igreja em Corinto, se você ler Corinto ali, o que estava acontecendo? Divisão, imoralidade sexual, problema com idolatria ali nos templos, gente brigando na justiça. Levando o irmão à justiça, né? Pessoas ali se embriagando na ceia e tendo divisão de classes, porque os mais ricos comiam melhor. Comiam toda a comida, os servos chegavam depois, não tinha comida, e os caras se embriagando. Aí tinha problema nos ajuntamentos, eles estavam profetizando e orando em línguas ali, sem nem achando que aquilo ali dava a eles se achando melhor do que os outros se mover nos dons. E aí Paulo fala, Paulo não manda eles parar. E depois no fim da carta você vai ver que eles tinham um problema com a doutrina da ressurreição. Alguns não criam na ressurreição. Olha o nível de igreja. E tipo, Paulo tem que falar mesmo. E eles tinham eles não faltava dom para aquela igreja. Mas olha o nível, o cara dormindo com a madrasta. Cara, muito problema ali. E Paulo não manda parar. O que Paulo fala? Instrui. E ele vai falar, a diversidade de dons, as manifestações, é o mesmo Deus. O que vocês estão fazendo aí,
não está edificando o corpo, vocês estão achando que são melhores porque... Mas os dons não têm a ver com caráter, os dons é graça. Então, se tem alguém que se move, alguém que converteu agora, ele pode sair profetizando. Porque os dons não têm a ver com a maturidade, tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com a manifestação do Espírito. Então, e ontem eu falei isso com os alunos, eu falei, cara, se você se move nos dons, não significa que você é um obreiro aprovado. E qual que é o problema da igreja brasileira? Porque o cara tem um dom, coloca ele numa posição de liderança. E aí o irmãozinho que tem caráter coloca para cuidar do estacionamento da igreja. Isso é verdade. E isso é trágico, porque lá na frente vai causar dano terrível. Terrível. E causa, hein? E como causa? Causa demais. E você falou do... Tô falando muito, né, cara? Não. Imagina. A gente aprendeu muito já. O negócio é destrinchar avivamento. Já pode destrinchar bastante. Hoje eu tô me contendo aqui pra falar menos do que eu quero ouvir. Você não explicou muito. Você explicou, talvez, mas acho que ainda ficou vago pra mim. E pode ser que fique pro pessoal que tá ouvindo também. Você falou assim, se tu viu um avivamento lá na Equi Park, por exemplo, vou dar um exemplo da igreja, né? Tem que puxar pro meu lado. Igreja que eu sou pastor. Que eu estou pastor. Eu tenho que chamar os anciãos, pessoas que são mais velhas, que têm Deus, né? Por quê? Eu imagino já a resposta, mas eu queria que você fundamentasse pra galera. Por que isso? Cara, porque... Qual que é a fundamentação que você dá nesse sentido? É porque o avivamento não é pra igreja local apenas, entende? É para o bem do corpo no geral? Num todo. E ter pessoas maduras É como se ajudasse a canalizar para outros lugares? É meio que um odre de proteção, entendeu? Para nós não se soberbecer? Para você, porque imagina, sua igreja tem, sei lá... 100 pessoas. Tem 100 pessoas lá. De repente começa a ter sinais, maravilhas, presença de Deus, gente convertendo, dinheiro, vem gente rica, empresário, começa... Ô, mano, você tá andando com um Uninho aí, vou te dar uma BMW. Cara, é muito fácil se perder. Tanto que tem homens de Deus que se perderam... Depois do avivamento. Se perderam na questão financeira. Então, ter pessoas maduras perto ajuda no pastoreio, no sentido de ouvir de Deus. Deus, o que o Senhor quer fazer aqui? O Senhor quer que a gente tenha culto todo dia? Não, o Senhor quer que... O que o Senhor quer? Porque precisa de sabedoria. O John Warren está ouvindo eles... lendo alguns conteúdos dele. E, inclusive o John Warren, que foi o líder lá da Igreja Vineyard em Toronto, sim, ele veio para o Brasil 2 vezes esse ano. Uma eu fui, eu consegui, ele tá com 83 anos, bem velhinho. Mas eles fizeram uma conferência que eles chamaram Catch the Fire, né? Inclusive eu acho que aqui em Piracicaba tem uma igreja. Eu já fui lá, Paulo Calado. Calado. Eu fui lá uma vez com o Paulo Maranata, que é o irmão que estava no Chipre, missionário lá e tal. Sim. O Paulo foi dar um curso lá com... Paulo Maranata dá aula de Israel, isso, John Warren fala que eles alugaram um espaço num hotel. Só que a presença de Deus veio com tanta força, tanta violência no sentido de poder, né? Que uma hora chegou uma hora que eles olharam pro outro e falaram, cara, o que tá acontecendo? O que a gente vai fazer? Tipo assim, as pessoas, tipo... tinha que sair carregada. Imagina num hotel. Nossa. As pessoas tinham que sair carregadas, elas não conseguiam andar. Que loucura, irmão. Então, cara, é extraordinário, né? No outro episódio eu falei, é extraordinário, não é comum. A gente não tem noção do que é isso. O próprio Randy Clark fala que ele dormia 3 horas por noite. E na Argentina, né, voltando mais na década de 80, 86 por ali, os obreiros ficavam até 3, 4 da manhã expulsando o demônio nas tendas das campanhas. Tem um relato que eu acho incrível, assim, que é num livro do Sérgio Scataglini, que foi um avivalista também. O pai dele era obreiro com o Carlos Anaconda, um dos pastores.
Tem um relato de uma... Eles oravam pelas roupas, né? Antigamente tinha isso, né? Sim. Levava as roupas e tal. Eu acho que tinha com base naquela questão do lenço de pau e tal. Inclusive tem um cara que faz isso até hoje, o David Hogan, no México. É um missionário do México que experimentou uma visitação de Deus lá no meio da floresta lá do México. Lá, tem várias histórias de ressurreição, de ele orando por pessoas, criança morta, a mãe levar a criança, ele orar, a pessoa ressuscitar. Tem um relato na Argentina, nessa época, que levaram uma meia. A esposa levou a meia para orarem pela meia do marido que era cadeirante. Ela levou a meia para casa, o cara botou a meia no pé, o pé começou a pegar fogo, ele levantou da cadeira, começou a pular. Foi curado. Nossa, mano. Então imagina, cara, a gente não tem noção do que é. A gente não viveu isso, né? A gente não sabe como é. Nós já experimentamos visitação de Deus e já é difícil. Quando vem aquele de repente assim, caraca, velho, o culto toma outra proporção. Cara, e agora? O que eu faço? Será que eu acabo? Será que você já não teve esse sentimento? Nossa. Vou acabar o culto, não vou? O que eu faço? Então não é simples. Por isso que eu falo, é necessário ter irmãos mais maduros para ajudar nesse processo, né? Principalmente para não se perder e para falar na vida, para ajudar também a direção que está tomando, que rumo a gente vai, né? Sim. Então é mais nesse sentido, né? Agora tem uma pergunta também, outra. Você falou assim, por isso que é importante relacionamento de aliança. O Esmond veio falar muito sobre relacionamento de aliança, inclusive vai vir de novo para deixar fundamentar ainda mais esse assunto. Mas por que vocês falam que é tão importante o de relacionamento de aliança? Você pode... Porque assim, às vezes a gente fala, a gente precisa ter relacionamento de aliança. Uhum. Basicamente, o que é isso e por que ele protege esse... Por que ele é esse odre sendo formado para vir o vinho, o último e grande derramamento do Espírito? Vamos lá. Primeiro, porque se Deus... A prova que é necessário é a história do século XX. Ok? Qual que foi o problema ali do século XX? Quem que falava na vida desses homens? Quem que parava esses homens? Quem que colocava o dedo e falava assim, você não vai fazer isso? Não tinha. Não tinha. Eles prestavam contas para quem? Não tinha uma prestação de conta. Não tinha o andar na luz, né, que a gente fala, né? Ser vulnerável. Porque uma coisa é você agora, tá? Você tá sozinho lá, vamos supor, né? Não tô falando que é uma realidade, mas você tá pastoreando, você é o chefão lá. Sim. Nesse sentido. Chefão, entre a internet pode virar... Tô falando chefão como uma brincadeira. Mas, por exemplo, só você toma a decisão, você dá a última palavra, ninguém pode discordar de você. Ninguém questiona. De repente você começa a receber uma visitação de Deus na sua igreja e começa... Só que você tem um problema na área financeira. Esse problema vai potencializar. E quem que sabe desse problema? Só eu. Se você não anda em aliança. Sim. Se você não anda... E aí quando eu falo em relacionamento de aliança, é pessoas que me conhecem as minhas fraquezas. Porque todos nós temos fraquezas. Todos nós somos fracos, né? Tem áreas que nós precisamos ser discipulados. Na minha visão, um dia a gente pode fazer um podcast só sobre discipulado. Seria bom. Porque o discipulado, ele é constante. O que é discipulado? É ajudar outra pessoa a seguir Jesus em áreas que ela não está conseguindo. Então tem áreas que o Vitão, por exemplo, você não tinha filho. Agora você tem filho. Você precisa... Vai precisar de ajuda para seguir Jesus agora para ser um bom pai. Para educar o seu filho. Porque você nunca foi pai, você não sabe como é. Então você precisa ser discipulado nesse sentido. Ensinado como que eu sigo Jesus nessa área agora como pai. Entende? Sim. Então cada
cada época tem um discipulado contínuo, entendeu? Tem áreas da nossa vida que não estão... Você não é glorificado. O André não tem um corpo glorificado. Você vai ter suas falhas como marido, como pai, que você precisa ser ajudado Como amigo. a seguir Jesus. E eu tenho áreas que eu preciso ser ajudado a seguir Jesus. E até o dia do Senhor, nós vamos precisar de ajuda para seguir a Jesus em áreas que a gente não consegue. Se consegue. tivesse relacionamento de aliança do século XX, tipo Jimmy Swaggart, Aham. esses caras aí. William Graham, né? O William Graham até tentaram, né? E O cara que fundou a... Christ for the Nations. Isso. Ele era um cara que tentou trazer pra ele. Que começou um movimento de cura. Ele até tinha uma revista, eu não vou lembrar exatamente o nome dele, é muito nome para lembrar. Sim. Mas ele tentou ajudar, né? Ele tentou trazer para perto. Mas porque não tinha essa estrutura, né, que a gente tanto fala, né? De prestação de conta, de confronto, de submissão mútua, né? Submissão mútua, tipo assim, você me confronta. Cara, se eu tenho um relacionamento de aliança, por exemplo, aqui, né, quem é meus amigos espirituais, né, é o Vitor Porto e o Tom, que mudou de Montemor pra cá, né? Eles sabem as minhas fraquezas. Toda semana, a cada 15 dias a gente senta pra abrir a nossa vida. Eles sabem das minhas fraquezas. Eu falo, eu preciso de ajuda nessa área. Eles abrem a vida deles. Eu sei das fraquezas do Vitor. O Vitor sabe das minhas. O Tom sabe. Então, quando eles me verem errando, eles vão me confrontar. Entende? Legal, mano. E eu vou abaixar minha bola, entende? Cara, eu tô errado, realmente. Mas se não tem ninguém que fala na minha vida e eu tô... E Deus tá visitando minha igreja. Isso já aconteceu, tá? Não vou falar nomes aqui, né? Mas teve grandes homens ungidos que começaram a ficar famosos e começaram a andar de carro. Não tô falando que ter carro de luxo é pecado. Mas os homens de Deus têm que ter uma vida modesta, não tem? Geral. Eu não tô dizendo que ser rico é pecado. Mas o dinheiro da igreja, sabe? Tem que ter um zelo com os irmãos que são mais... Com certeza. Então, acaba-se... O dinheiro, cara, é muito fácil de você se perder, né? E você é pastor de igreja, você sabe, velho. Quando chega um rico, que você sabe que é um empresário na sua igreja, como que você trata ele? Será que você trata igual o irmãozinho que é servente de pedreiro, que mal e mal sabe falar? Que fala Bíblia. Você vai tratar... Bíblia. Você trata da mesma forma que quando chega um empresário? Cara, isso é muito, muito real. A gente faz acepção de pessoas. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Não somente dentro da igreja, né? E não somente dentro não só dentro da igreja. Então eu tô falando, relacionamento de aliança é esse odre que vai... quando você começar a curar, quando Deus começar a te usar com muita unção e eu ver... Ô, Vitão, você tá soberbo, hein, cara? Você arrepende, velho. Isso é pecado. Eu vou falar. E você, quando me vê, você vai falar. É só isso eu fazer parte do seu 2 ou 3 ou num corpo de Cristo no geral? Eu creio numa reforma. Eu creio num... Tipo, de eu chegar no C, Claudião, você tá muito malandrão, hein? Não, se eu já tô... Um exemplo. Com esse coração de submissão mútua, de quebrantamento... Você não vai... Não é só... Por exemplo, não é só o meu 2 ou 3 que me confronta. Quando eu tava pastoreando lá em Montemor, era pessoas muito mais imaturas que eu, que viam minhas falhas, vinham e falavam pra mim, ó, você errou nisso. Eu falava, cara, é verdade, obrigado por fazer... Obrigado por me falar, porque você tá me santificando. Sim. É um coração, não tem a ver com só fulano fala na minha vida. Não, a minha filha pode me corrigir. No sentido de que quando eu tô errado, ela vai falar. E ela já fala com 4 anos, papai, isso aí você fez errado. Isso é família, isso é igreja. E eu falo, putz, filha, é verdade, eu errei. Me perdoa. Legal. Entendeu? Isso é legal, cara. Uma vez eu vi um homem de Deus, vamos colocar que é um homem de Deus. E aí tinha cada uma pessoa ia orar por outra, né? E ele era um pastor. E ele falou assim,
que só o outro pastor poderia orar por ele. Tipo, um irmão da igreja não poderia orar por ele. Cara, isso é muito loucura, né? Mano, assim, eu falei, mas não é o mesmo Senhor, não é o irmão em Cristo e tal. É igual o batismo, né? É um negócio muito... Já viu o batismo? Não. O que Jesus fala? Vão, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho. Não fala lá, pastores, vão, façam discípulos e batizem. É todo mundo. Discípulo. É os cristãos. Se é um discípulo, você pode batizar. É verdade. Outro. Qualquer Não outra precisa ser o pessoa. pastor que vai fazer o batismo. Qualquer discípulo de Jesus pode Mas batizar. hoje é só eu que batizo na igreja. Eu vou começar já os... Se alguém, ó, os diáconos também batizam. se algum membro da igreja evangelizou e ganhou essa pessoa para Jesus, no sentido de a pessoa creu no evangelho através da pregação, E faz parte do corpo. fala pra ele, esse cara vai batizar, ó, esse cara aqui, ó. Legal. Eu não deixo... Claro que a você galera vai pode discipular, ver, né? assim, se a pessoa for muito neófito, de repente pode atrapalhar ela também, né? Dependendo Isso, de como mas for, tem que analisar a neófito situação. no sentido de presbitério, porque o texto não fala de batismo. Mas você acha que não traz um certo orgulho pra pessoa? Eu falo porque eu com 18 anos fui ordenado ao ministério. Mas o orgulho Eu sempre era, vai não. existir, velho. É, né, mano? Até pra pastor. O problema não é ele batizar. E se tiver orgulho, você vai tratar. Sim. Cara, você batizou, mas isso não significa nada. O problema o problema do neófito é você colocar ele numa posição de presbítero. De poder decidir coisas da igreja, Isso, né? de dar direção, de doutrina. Pregar. E ser um novo, e neófito é Legal. ser um novo convertido. Então, na sua opinião, o cara ganhou a pessoa pra Jesus, ele que... Não na minha opinião, na opinião da Bíblia. Na opinião da Bíblia, pode ser qualquer pessoa. A Bíblia não fala que quem tem que batizar é o pastor. Ele falou, vão e façam Tanto que discípulos. Felipe, quando evangeliza lá o eunuco, né? Diácono. Ele fala, onde é que eu vou me batizar? Aqui tem um rio, bora. Sim. Entendeu? Interessante. Vamos dar aquela passadinha nos avivamentos ou acho que tá cedo ainda? Acho que dá. Acho que dá aí. Ah. Dá pra vai fazer parte A gente disso? já tá, eu não sei se É, nós se já der uma estamos falando, já passada estamos boa. falando. Mas assim, eu falo... Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre as características de um avivamento. O que vocês acham? Ou também o que fazer e o que não fazer durante. Eu acho que isso é importante também para o pessoal Não, legal, vamos. entender. O que fazer e o que não fazer Eu durante acho um que ontem você deu avivamento? uma pincelada, né? Mais ou menos. É porque assim, nós vamos centrar nos avivamentos aqui. Vai muito. Vai longe. O que a gente Você pode deu umas depois- pinceladas também É. nos avivamentos, tá? Mas como o tema é falar sobre Ah, o avivamento em si, eu acho interessante. Vamos então para essa daí, ó. Então- O que fazer e o que não fazer durante um avivamento, é isso? Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que precede um avivamento, né? Eu acho que isso é importante. Né? Sempre existe algum tipo de movimento que precede, né? Sim. Então, tem avivamentos que acontece o fenômeno em si, que é tipo aquele start. Por exemplo, esse start é o momento que teve essa manifestação da presença de Deus de forma tangível. Tem avivamentos que começam como pequenas ondas e aí vai crescendo. Então, duas coisas eu estou falando aqui. Tem o fenômeno, que é o momento que explode, e tem aqueles que começam que nem Gales, né? Começou com pequenas ondinhas ali, de repente, Boom. cresceu, né? Então, sempre estudando a história dos avivamentos, você vai ver que o que precede um avivamento é um movimento, aquela oração coletiva. Sempre vai estar, a oração, a prática da oração, sempre vai estar naquilo que precede um avivamento. Ainda que o fato da gente orar muito, que eu já falei isso, não tem garantia de ter um avivamento, mas sempre tem essa disciplina da oração, né? Todo avivamento tem gente orando. Bastante. Sempre que o que precede o avivamento sempre vai ter oração, sempre vai ver oração. Além da oração, você sempre vai ver, e aí eu gosto muito que o Rick Joyner falava, que ele fala assim, que o que faz virem as dores de parto é o bebê, e não as dores de parto que fazem o bebê nascer.
Entendi a analogia. Então, tipo assim, está para nascer algo novo. Porque vai nascer algo novo, porque algo novo está vindo, as dores de parto acontecem. O que isso significa? Que sempre que Deus vai realizar algo na terra, e que algo novo está nascendo, ele produz um certo tipo de clamor. Lembra Elias, né? Tem aquele relato de Elias, e ele tá sem chover, e aí fala que ele ouve um barulho de chuva. Já viu esse texto? Ele ouve um som de chuva. Aí o que ele vai fazer? Porque ele ouviu o som da chuva, ele sobe no monte, e ele se dobra diante de Deus e ele começa a orar. Aí ele manda, ele ouviu um som de chuva, não tinha nuvem nenhuma, ele ouviu a chuva. O que é esse ouviu a chuva? É Deus mostrando, é a visão. Então é algo que Deus já vai fazer, é algo que vai acontecer. Se você estudar Gales, eu acho que você já estudou o Avivamento de Gales. Você vai ver que o Evan Roberts está numa escola bíblica, e de repente o que ele acontece no meio da escola bíblica? Ele teve uma visão dos jovens da cidade dele indo para o inferno. Essa visão foi... Quem que deu essa visão para ele? Foi Deus. Tanto que ele parou a escola e foi para a cidade dele, começou a pregar. Depois ele teve outra visão, que ele viu uma chaminha de vela, um fogo, né? E atrás da vela ele viu um sol nascendo. E ele fala, o que está acontecendo aqui é apenas uma chama, mas está nascendo, está vindo um grande sol, um sol no sentido de algo muito maior está vindo. Sim. Tanto que ele escreveu uma carta e ele mandou para o jornal da época falando que Deus iria visitar o país de Gales e 160 mil pessoas iriam ser salvas. Olha o nível de fé do maluco. Ele falou para o jornal? Assim, ele escreveu uma carta. Que loucura. O jornal da época. Foi publicado? Não sei. Depois ele deve ter publicado, né? Mas imagina, a gente tá aqui orando e tal. A gente tem uma visão, cara, Deus vai visitar o Brasil, vai salvar 120 mil pessoas e a gente manda um e-mail pra Globo. É tipo isso. Mas o que eu tô querendo dizer? Voltando lá em Elias. É algo que Deus vai fazer e ele nos chama para participar. Amós 3:7. Deus não fará nada na terra sem antes seus servos os profetas. Então, não o que precede o avivamento é muita oração. Mas essa oração, quem que faz? Quem que gera essa oração? O próprio Espírito Santo. Tem fases, não sei se você tem fases assim. Tem fases que eu tô jejuando, tem épocas que eu sinto um favor para jejuar. Não que o jejum tem que ser uma prática, creio, semanal, uma disciplina. Mas tem momentos que eu sinto um favor de Deus para jejuar mais. Não é o meu esforço, porque eu não quero jejuar, é ruim jejuar. Mas eu sinto uma graça. Cara, eu acho que Deus está me chamando para passar mais tempo em jejum. E eu sinto aqui. Então, o ponto das dores de parto e algo nascendo é que, da mesma forma que Elias ouviu o som da chuva, não tinha nuvem. Ele viu, ele teve uma visão, Deus mostrou, e ele subiu no monte, ele começou a orar, e fala que ele orava e mandava o servo, olha lá, tem nuvem? Não. Tem nuvem? Não. Acho que, se não me engano, ele fez isso 7 vezes. Na 7ª, apareceu uma nuvem. Tamanho da mão. Então ele ouviu no Espírito, Deus mostrou para ele o que ia fazer, e ele se colocou em intercessão. Então isso é muito comum durante o avivamento. Essas dores de parto, elas vêm do próprio Deus, porque algo novo está nascendo. Então não tem a ver com o meu esforço. Não tem a ver com vamos pela força do nosso braço, como os profetas de Baal começavam a se cortar, né? Que relação boa, porque às vezes a gente pensa que a gente pode fazer, cara. Não pode, cara, porque... Eu já vi, assim, às vezes até eu falo, Deus, eu já falei isso, me arrependo, mas eu já falei, tipo, vamos provocar os milagres. Tipo, como se a gente provocasse Deus para fazer algo que ele já ia fazer. Eu creio na oração do justo tem muito.
Perfeito. Eu creio, mas Deus nos chama para participar do seu plano, né? Ser cooperadores do seu plano. É muito comum ver, eu tenho crédito com Deus. Já viram isso? Eu tenho crédito com Deus em oração, né? Eu tenho a ver com Deus. Né? tipo assim, eu vou colocar Deus na parede, vou pegar, até usa versículos bíblicos. Aqui é a tua palavra. Tipo, querendo colocar Deus. Aqui, ó, você não tá cumprindo isso aqui. Aqui, ó, você disse que ia levar todas as nossas tá enfermidades, então isso. você tem que curar. Tipo, existe isso, velho. Existe isso. Então, o avivamento, cara, o que precede o avivamento é um movimento de oração. Mas é um movimento de oração gerado pelo Espírito Santo. Tanto que no avivamento da Escócia, que eu comentei um pouco lá com vocês, que o Espírito veio sobre a região ali, local, teve duas senhoras, as irmãs Smith, uma de 80 e uma de 83 anos, uma cega e uma tinha artrite. Elas não conseguiam ir no culto. E elas tiveram uma visão, olha, mais uma vez, relato histórico, elas tiveram uma visão que Deus iria salvar os jovens daquela região e Deus iria enviar um avivamento. E elas tiveram outras visões de que o homem de Deus que tinha que vir era um evangelista e tal. Enfim, não vou entrar em pormenores, mas o ponto é, elas ouviram, elas tiveram uma visão que Deus iria enviar avivamento, elas ouviram um texto bíblico, que é aquele texto de Isaías, se não me engano, 44, que fala sobre derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a terra seca. Sim. Ali e tal. E elas se apegaram a esse texto bíblico por causa da visão, que elas ouviram esse texto e elas começaram a orar toda noite. Que massa, mano. E elas oravam horas na madrugada e Deus começou a mobilizar outros obreiros da igreja local para orar na quarta-feira à noite também. Então você vê o Espírito Santo orquestrando essa oração daquilo que Deus vai fazer. Então, mais uma vez eu falo, existe oração, o que precede o avivamento? Oração. Mas esse movimento de oração, ele está muito vinculado com o que Deus quer fazer, o que está dentro da esfera da soberania de Deus. E Deus chama os seus amigos, Deus chama os seus profetas para participarem disso, para serem esses cooperadores de sentir o coração de Deus, né? Porque o que é ser profético? Esse nome hoje tudo é profético, né? Tá na moda. Ser profético é você conhecer o coração de Deus. É você ser amigo de Deus. Você tá em tanta comunhão com Deus que ele mostra o que ele vai fazer. É igual ele fez com Abraão. Vou esconder de Abraão meus planos. Vou esconder do meu amigo. Legal isso. Não vou esconder. E Deus fala para Abraão. E Abraão começa a interceder. Se tiver 50, Deus, justo, você vai... Não, eu não vou esconder do meu amigo. Então, Deus vai mostrar o coração dele, né? Mas o ponto é, quem que tá no conselho dele, né? Quem que tá em comunhão com ele? Quem que tá ouvindo, né? Quem que tá, a gente costuma falar na torre de vigia, né? Prestando atenção no Espírito Santo. O que o Senhor tá fazendo? O que o Senhor quer fazer nesse tempo? Sabe? E não naquele modo ativista de igreja, fazendo um monte de coisa e tal, e não tá ouvindo Deus, não tá ouvindo o que o Espírito Santo quer. Por isso que aquele dia eu senti de falar para você, né? Cara, o que Deus tem para aquela região, sabe? Sim. O que Deus tem, o que Deus está fazendo por meio do seu ministério. Porque às vezes a gente olha para uma visão e a gente quer replicar a visão. Tipo, um exemplo clássico disso é o Abe Uber, né? Deus deu uma visão para ele específica, cara, que foi de Deus ali para alcançar muitas pessoas. A igreja brasileira vai lá e quer todo mundo pegar o modelo, mas não tem o coração, não tem o DNA da coisa. Não tem. Então, o que Deus está fazendo aqui em Piracicaba? A gente está orando toda terça. Inclusive, se você quiser orar com a gente ora toda terça ali, Convergência aqui em Piracicaba. E uma das nossas orações é Deus, o que o Senhor está fazendo nessa cidade? A gente quer ouvir, a gente quer esperar Deus falar. Tipo Atos 13, né? Eles estavam ali ministrando Deus em jejum. De repente o Espírito Santo falou: separa para mim Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho chamado.
O Espírito Santo falou. Então isso é muito importante, ouvir o Espírito Santo. E isso acontece em contexto de avivamento, né? Então não só oração, mas unidade, arrependimento, confissão de pecado, jejum é uma prática que sempre vai ter. Precedente de avivamento. Precedente de avivamento. Você sempre vai ver esse elemento do jejum. A Rua Azusa, antes de acontecer a Rua Azusa, eles ficaram 10 dias, inclusive foi dia 9 agora, né? Dia 9 de abril. Alguns falam que é dia 9, outros falam que é dia 6, né? Mas dia 9 de abril foi o dia que o Espírito Santo caiu na Rua Bonnie Brown, lá em Los Angeles, antes de Azusa. O que eles estavam fazendo? Eles estavam em 10 dias em jejum, dentro de casa ali, buscando uma experiência do batismo com o Espírito Santo, né? E aí, o Espírito Santo caiu ali. Então o jejum é um elemento que você vê no Canadá. Eles leram aquele livro bem famoso, O Poder Atômico do Jejum. Vocês já viram esse livro? É bem antigo. Eles leram esse livro. Alguns irmãos jejuaram 40 dias, outros 2 semanas e tal, antes de acontecer o avivamento. Tem esse aspecto do jejum, né? Interessante. Mas isso é o que precede, né? Tem mais coisas assim, mas o nosso tempo está acabando, eu acho, né? Deixa eu fazer uma pergunta antes. Pode fazer. Vamos lá. Aonde que fala que vai ter um último grande avivamento? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem mesmo. Cara, onde que fala que vai ter um último? Porque a gente fala isso. Sim. Mas o que eu dou de explicação, eu não sei se é o certo. Eu falo que Deus foi derramando durante a história, sim, mas um derramamento pleno sobre toda a carne não aconteceu. Global. Não sei se é isso, mas... É porque assim, Joel 2:28, ele vai falar nos últimos dias. Os últimos dias, aí que a gente... Vamos tentar ser mais... Os últimos dias começaram quando? Quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ascendeu aos céus ali, se ressuscitou, ascendeu aos céus. Tá fazendo umas calinhas. Tô estudando. Então, abriu-se em Atos 2 ali, inaugurou um tempo do cumprimento dessa profecia. Mas essa profecia, ela não se cumpriu de forma plena. Por quê? Porque o texto vai falar, derramarei meu espírito sobre toda a carne, fala sobre os filhos, as filhas, os velhos, fala sobre os jovens, vai falar sobre os servos, as servas. Mostrarei, e ele vai falar, mostrarei prodígios no céu e na terra. Aí já complica, sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, existe um cumprimento dessa profecia que até o Vitor estava comentando comigo, que alguns teólogos estão acreditando que vai existir um cumprimento literal dessa profecia, vai ser no retorno de Jesus ainda. Tem algumas linhas que vão para esse lado, que vai ter um derramar no dia do Senhor ainda. Que tipo assim, então não vai ter um derramamento antes, é só linha. Não, eu creio que vai ter um avivamento antes, né? Por que eu creio nisso? Aí eu tenho que abrir aqui Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, versículo 11. Porque Apocalipse 12 vai falar assim, ó. Então houve guerra no céu. 12:1? É. Houve guerra no céu. Esse houve guerra no céu, ele faz uma relação muito parecida com Daniel. Daniel, se eu não me engano, 7. O que está acontecendo ali? Daniel ouve que chegou o tempo do cumprimento da restauração, o povo voltar para a terra, 70 anos ali, e ele se coloca em jejum e oração, confessando o pecado de Israel e buscando Deus. Aí tem até o famoso jejum de Daniel de 21 dias, né? E aí quando o anjo chega para ele, né, tem toda aquela relação, né? O príncipe da Pérsia resistindo à mensagem de chegar, Deus enviando Miguel na região celestial ali,
Então tá tendo uma batalha espiritual nas regiões celestiais, enquanto Daniel está buscando o cumprimento da promessa. E fala que Miguel ele luta ali, né? E o anjo chega com a mensagem. Então, depois disso tem o quê? O povo volta para a terra. Né? Tem o decreto de Ciro, né? Apocalipse 12 vai falar que no fim dos tempos ali vai ter uma guerra no céu. Então, 12:7 da 12:7 e 12. Houve guerra no céu. O que aconteceu? Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E também o dragão e seus anjos lutaram. Mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar no céu para eles. Presta atenção aqui. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, o sedutor de todo o mundo. E ele foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então o que vai acontecer? No início da grande tribulação. Quanto tempo aí? Vamos continuar lendo aqui. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram. Quem que venceu aqui? Eles o venceram. Eles quem? A igreja? A igreja. Quem que vence Satanás no fim dos tempos? A igreja. A igreja tira Satanás das regiões celestiais. Por meio do quê? Do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a sua própria vida. Por causa disso que ele vai tirar os demônios das regiões celestiais? Sim. A igreja gloriosa, né? A igreja do fim dos tempos. Deus vai humilhar Satanás agora, não mais por meio dele, mas por meio da igreja, por meio de um povo fraco, que é eu e você. Que é isso que o texto está falando. Que nós vencemos Satanás, nós, por meio da igreja, por meio do sangue do Cordeiro, por meio da palavra do testemunho, por meio de não amar a própria vida mesmo diante da morte. E aí vai falar o seguinte, ó: por isso alegre-se aos céus e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Mas nós vai estar aqui. Exato. Então ai de nós também. E esse é o ponto: avivamento e perseguição. Imagina, Daniel ficou 21 dias para a resposta chegar. Em jejum, clamando. E batalha espiritual impedindo da resposta chegar. Agora aqui está falando que o diabo e todos os seus anjos vão ser expulsos das regiões celestiais. Para pensar. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu e ele sabe que pouco tempo lhe resta. O que é esse pouco tempo lhe resta? É os 3 anos e meio de tribulação. Vai ser o maior avivamento e o tempo de maior perseguição da história. Que os céus vão estar abertos, né? Não vai ter mais impedimento. É o que aconteceu em Atos. O que aconteceu em Atos ali? Avivamento e perseguição. Se você olhar. Verdade. Avivamento e martírio. Que é a mesma coisa que aconteceu no Egito. Sinais miraculosos e perseguição dos cristãos, morte, salvação, só que agora num âmbito global, né? Eu creio num último derramar, que esse derramar... Qual que é o propósito da chuva na terra? De forma... fazer a planta crescer. A colheita. Então eu creio numa última chuva. Vai produzir salvação de almas. 1 bilhão de almas. 1 bi? 1 bilhão de almas. A última colheita antes do retorno de Jesus. Então seria o avivamento nos 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio. Primeiro 3 anos, que foi... Quanto tempo durou o ministério de Jesus, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Qual foi o maior avivamento de todos os tempos? A encarnação de Cristo. 3 anos e meio. A igreja vai passar por avivamento e vai passar por perseguição. A igreja vai ser martirizada e vai viver a maior época de poder, né? Fala das 2 testemunhas, né? De fogo, de pesado isso aí. Movimento profético. É a grande tribulação que vai ter. Então, para os caras que não acreditam que a igreja vai passar na grande tribulação,
Essa é Já a não- minha visão Já escatológica, né? não tá, já não vai passar por esse avivamento aí. Ou vai, né? Porque Ou vai. o que acontece com a grande tribulação, né? Aí não é muito a minha esfera, né, de Estudo. De estudo, e aí você chama o Vitor Porto um dia aí pra ele dar umas Sim, aulas. fechou. Mas o que Deus fez quando no Êxodo, por exemplo, né? Deus protegeu o povo, né? Deus mandava as pragas, mas não tocava no povo de Israel. Então vai ter juízo, mas não vai afetar o povo de Deus, né? Então é isso que eu creio. E eu também, só para você entender o que eu creio naquilo que a gente fala sobre a processão, né? A processão de Jesus arrebatando toda a igreja e o cálice da ira sendo derramado. No cálice da ira a gente não vai estar na terra, mas a gente vai estar nos ares. Nos né? ares, nas nos nuvens. ares, né? Na processão. Nós já entramos... Legal, né? Muito bom. Mas eu acho que é isso, né? Acho que já pode marcar uma parte 3 para falar de outras coisas. Se aceitar, vai ser bom. Legal. Mas muito bom, muito bom. Edificante, né, cara? Significante demais. Gostou, Shira? Nossa, demais. Muito bom estar aqui com vocês, sendo muito legal. Ainda mais como, mano, o amendoim fez bem, bora. Pega mais aí, Claudio. Pega mais, acabou o amendoim. Pega mais, o cara nem pegou. Pega mais. Cara, Pessoal, foi... muito obrigado, né? Obrigado, Agradeço, irmão. né? Obrigado. E a gente... A ideia do Rebro é essa aliança que eu e o Shiraga tem de brother mesmo, de ser remanescente onde a gente está. E edificar a igreja de Cristo em Piracicaba com esses conteúdos, porque a ideia do podcast que a gente lançou era publicar conteúdo que fosse remanescente mesmo. Uhum. Então acho que hoje fez muito sentido tudo isso. A gente espera que a gente possa estar mais vezes juntos para poder edificar a igreja de Cristo. certeza. E, gente, compartilha com a galera aí. Foi muito profundo, muita coisa que a gente aprendeu. Aí, Comenta. Pergunta. Pergunte, porque ó, o Cláudio respondeu perguntas que fizeram depois. Depois eu vou Avivamento. mandar certinho lá tudo. Sim. Então, se tiverem perguntas sobre avivamento, quiserem colocar pergunta aí, que a gente manda, o Cláudio responde. O Cláudio é joia. Show de bola. E vai ser bênção. Obrigado. Você quer dar uma última palavra para esse episódio? Eu não quero falar que é a última palavra, né? Porque a gente quer que você esteja aqui de novo. Mas dá a última palavra desse Cara, EP. eu queria orar, Amém. Amém. possível. Maravilha. Orar para que... Pedindo que Deus derrame o Espírito Santo sobre cada um, assim, que estiver ouvindo e também sobre essa cidade, assim. Eu queria orar por isso. Mano. Amém. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Eu oro por cada pessoa que vai ouvir esse episódio. Cada pessoa que está cansada, que precisa de uma renovação. Eu peço, renova essa pessoa agora, Senhor. Enche o coração dessa pessoa com fé e esperança naquilo que o Senhor está fazendo. E também eu quero orar pedindo pela igreja aqui em Piracicaba, um tempo de visitação da sua presença. Nós oramos por um tempo de cumprimento de Joel 2:28. Derrama, Senhor, teu Espírito. Derrama teu Espírito sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as crianças, sobre os trabalhadores. Senhor, nós te pedimos um tempo de visitação extraordinária da sua presença sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que você fez até aqui nessa cidade. E obrigado porque você não perdeu o controle da sua igreja. Nós queremos ser seus cooperadores, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Gente, Deus abençoe vocês. Para todos. E até a Um próxima. grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Valeu.